Hello! Hello! Vamos hoje dar continuidade aos teclados eletromecânicos. A história da evolução dos teclados eletromecânicos, dos teclados elétricos, aliás, dos instrumentos elétricos, que começou, que curiosidade, com os teclados. Isso me remete ao início do rock and roll, que todo mundo fala que rock and roll é guitarra. E começou com um teclado, começou com piano. Mas vamos voltar à história dos teclados eletromecânicos, ok? Dando continuidade, semana passada a gente falou, estávamos na França, vamos permanecer um pouquinho na França agora. A gente falou sobre o Delaborde, né? Que fez aquele teclado maluco, que saía faíscas. E eu vou ainda falar sobre um outro teclado, ainda na França, que foi... vou tentar ser bem curtinho sobre esse assunto, porque eu vou falar sobre dois teclados, para a gente adiantar um pouquinho. Que seria o clavecin magnétique, né? Clavecin magnétique do M. Labeur Bertholon, né? De 1785. Obviamente com esses nomes na France, né? Mas eu vou... Sinto dizer, a gente está falando sobre teclado, mas ele não era nada mais, nada menos do que um carrilhão com as chaves assim, ó, e tocava os sinos. Ah, mas isso aí qualquer um faz, é só amarrar uma cordinha e bater com o sino. Tem razão. Seria isso mesmo. Seria exatamente isso. Mas, graças à genialidade desses caras, o cara fez com que isso se tornasse eletromagnético e vibrasse o sino, diferente do Delaborde, que ele usava dois sinos em uníssono e ficava com um martelinho, né? Enfim, esse não, ele faz o sino vibrar com a eletricidade eletromagnética do fio. E o mais genial ainda, gente, é o seguinte, eu não escondo nada de ninguém. Eu estou com colinhas mesmo, ok? E tem uma outra cola aqui porque realmente eu não decorei isso aqui. E eu preciso contar isso para vocês. Eram apenas 8 notas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ok? E aí, o que ele fez? Como Delaborde, isso criou aquele teclado que saía faísquinha, lembra que eu falei isso na semana passada? Se você não assistiu, depois assiste, né? Assiste o primeiro, assiste o segundo, e nós estamos no terceiro capítulo. E vamos lá. Esse louco do Bertholon continuou com essa história, isso em 1785, uns 40 anos depois. 30, enfim. E ele, o que ele fez? Cada nota que ele acionava não é eletromecanicamente, é eletromagneticamente, né? Aquele fio, cada fio daqueles emitia uma cor diferente. Aí eu vou para a minha cola aqui. A nota dó saiu uma luz azul, né? Faíscas azuis. A nota ré era verde, mi amarelo, fá era tipo um dourado, uma cor de pele, né? O sol era vermelho, o lá era púrpura, roxo, sei lá o que, né? Enfim, o si era prateado e o dó, uma oitava acima, acreditem se quiser, era azul também, né? Então, virava um show pirotécnico. Obviamente que era um teclado né? É teclado porque são teclas acionando, né? Carrilhão funciona com teclas também. Então, é um teclado. Eram separados o bastante para que não houvesse nenhum show pirotécnico com o próprio músico que estivesse tocando aquilo lá, que o cara com certeza
certeza seria eletrocutado, não seria nada muito agradável, né? Não seria só um show sonoro, como seria visual e com odor. Vamos lá. Então, mas por que você está falando desse teclado? Se né, não tinha importância? Claro que tinha importância, mas é claro que tinha importância. Porque o cara usou o eletromagnetismo. Tá, e aí, Bessa, mas e aí o que está rolando? E por que essa coisa tão importante? Por que será? Estou falando de magnetismo. E agora a gente vai quase um ano depois, uns 80 anos depois, a gente vai para 1780, e não, 1867, 100 anos antes dessa criatura que vos fala ter nascido, certo? 1867. E aí foi a vez, os franceses já tinham cansado. Não, nós cansamos de fazer a mesma coisa de sempre. Então, chega para nós. Aí o suíço, sabe que os suíços são fantásticos, né? Fantásticos. O Matthias Hipp, eu vou pronunciar assim mesmo o nome dele, tá? Matthias com 2 T's, Hipp com 2 P's. Porque as pessoas colocam duas letras iguais no nome para soar o mesmo, da mesma forma que vai entender. Bom, enfim, o Matthias Hipp, né, com 2 T's, 2 P's, coisa imbecil. Na Suíça, em 1867, ele criou o eletromechanical piano. Tá, mas você estava falando do como chama? Do magnético, né? Do teclado eletromagnético, agora você vai falar do eletromecanical? Sim, mas vocês vão entender, porque ele usou o magnetismo também. Mas então é eletromagnético. Calma, gente, calma, que vocês vão entender. O Matthias Hipp, ele pegou e criou bobinas. Bobininhas. Ok? Tá vendo aqui, ó? Uma bobina. Que dispara com eletromagnetismo dentro dela. A eletricidade vai para ela, aciona e dispara um martelo. E toca a tecla do piano. Então, era um teclado eletromecânico. Sinto informar, mas não era captação. O piano era um piano normal. Só que essas bobinas faziam com que as teclas seriam tocadas remotamente, mas como? Através dos famosos rolos musicais. Então, os rolinhos perfurados. Então, havia a energia elétrica, né, gerada aqui. Ali estava a bobina, o papel aqui, uma palhetinha metálica aqui, outra palhetinha metálica aqui. A hora que entrava o furo, disparava a nota. Fácil, simples, assim. Mas isso aí é simples. Sim, hoje é simples, né? Mas o cara foi genial na época, né? Então, com os rolos de papel, o cara conseguia a nota, a duração da nota e o mais incrível de tudo, que não dava muito trabalho e não foi aplicado nos outros projetos posteriores, né? Ou foi? Não no caso dos Nickelodeons, que precisava ser um negócio mais baratinho. O que eles fizeram? Eles pegaram, né? Ele conseguiu fazer com que mudasse a intensidade com que a nota era tocada. Isso é fantástico. Então você tinha também a dinâmica da nota sendo executada. Os caras criaram até concurso para quem escrevesse da forma mais realista possível as peças musicais. Então era genial, e era assim, pagando uma fortuna.
eu não lembro qual era a moeda acho que eram francos, né? Era de 500 francos, tinham prêmios de 500 francos, 400, 300, 100 francos. E o pessoal fazia, quer dizer, instigou o pessoal a escrever música. Então, e qual é o grande lance? É exatamente essa bobina, que é nada mais, nada menos que um relé, né? E o relé é aquilo que a gente usa até hoje. Até hoje a gente usa esses relés, que dispara um martelinho e aciona a tecla. E esses relés usavam bobinas eletromagnéticas. Agora, eu acho que você, que é inteligente, deve estar entendendo onde eu quero chegar. Chegaremos muito em breve aos nossos amados Rhodes e Wurlitzer e etc, etc, etc. Né? Então, cara, isso é genial, genial. E o pior, só que tudo tem uma história meio controversa, né? Porque o Matthias Hipp, né? Ele tinha um cara que era um parceiro dele que fazia os projetos junto com ele. Nada se faz sozinho direito, né? Que era o Herman Spies. Olha que curioso o nome do cara, Herman Spies, né? E esse cara trabalhou junto com o Matthias Hipp fazendo esses projetos. Só que o Herman Spies, ele também estava fazendo um projeto, né, por debaixo dos panos, e apresentou na mesma época que o Matthias Hipp. Matthias Hipp falou, o Herman Spies estava me espionando. Isso é o fim. Ah, que trocadilho ridículo, né? Mas é verdade. Enfim, né? E aí rolou isso daí. E, cara, isso é o início dos pianos. É o início, não. É uma inspiração, né? Para os pianos que viriam a seguir, que eram os tais dos Nickelodeons da Wurlitzer, já no século XIX. Ou era 18 já, né? Era no século XVIII ou no século XIX. Vocês sabem? Então, me conta aí. O que eu mais gosto é instigar vocês a pesquisar. Também. Essa história é fascinante. Fascinante. A evolução dos teclados é algo incrível. Incrível. Dos teclados e dos teclados eletromecânicos. Bom, gente, é isso. A história de hoje termina por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um capítulo, porque ainda tem bastante história. Ainda estamos no século XVIII, XIX. Já passamos para o século XIX. Alex, acorda. Ok. Então, é isso. Por hoje, é isso. E até a próxima, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.